ao canal do nosso Centro Espírita Irmão Clarencio, nosso canal no YouTube. E esta noite, nós temos o estudo do livro Céu e Inferno. E antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para iniciar, fazermos a nossa prece, ok? Nós vamos ler o item 18 do capítulo 10, que nos fala dos bem-aventurados que são misericordiosos, sobre a indulgência, o item 18, que aí nos diz assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que então serdes tão clarividentes com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Crede nos espíritos vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, atendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz centelha da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e benigna. Felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho está iluminado, e em toda a extensão da estrada podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de se chegar ao fim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para todos e amor a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres, e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual Ele fez lei para todas as criaturas. Do Fetre, Bispo de Nerves, Bordeaux. Muito bom. Então vamos iniciar o nosso estudo com a nossa prece, elevando o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, a Jesus, a Clarencio, dizendo assim: obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Que a nossa noite seja de alegria, de estudo, de reflexão, de compreensão das tuas lições, a nos fortalecer o ânimo, a nos esclarecer a caminhada, iluminando o nosso caminho, fortalecendo-nos nessa jornada, Senhor, que só nos tem a engrandecer. Obrigada, Mestre amado, inspira-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Então, a nossa noite de estudo, hoje, em torno do livro Céu e Inferno, nós estamos no capítulo 4 da primeira parte. E nós vamos falar hoje do inferno cristão imitando o inferno pagão, né? Perdão, o inferno cristão imitado do inferno pagão, né?
que é o pagão? O pagão são aqueles que não acreditavam no Deus único, né? Não seguiam o cristianismo, até porque muito antes de Jesus já existiam os povos pagãos. Eram povos que adoravam diversos deuses, né? E aí, no caminhar da humanidade, né, o inferno cristão acabou imitando certas figuras, vamos dizer assim, desse inferno pagão. E aí Kardec vem trazendo para a gente o seguinte: o inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do gênero. Ele perpetuou no inferno dos cristãos, né? Então, e aí ele acrescenta, né? Salvo alguns nomes, algumas denominações, poucas diferenças, né, nos detalhes, né, da caracterização do inferno pagão e do inferno cristão, né, mas em várias analogias semelhantes, enfim, né, mas uma coisa era comum nos dois, né, a questão do fogo material como base dos tormentos, né, é o que ele diz, né, tanto um como o outro tinham essa questão do fogo material como um tormento, ok? Não, era o símbolo dos mais cruéis sofrimentos, tá? Essa questão do fogo. E aí lá nos pagãos, ele vem descrevendo aqui alguns suplícios individuais, né? Uma questão histórica, só para a gente retratar aqui o que era esse inferno pagão, tá? Aí ele descreve como um desses infernos, né, um desses suplícios, o tonel das Denaides. Quem que são as Denaides? Denaides era o nome das filhas de um determinado rei do Egito, né, elas mataram na noite de núpcias seus noivos, né, seus maridos. Né, eles mataram os esposos na noite de núpcias. Então elas foram condenadas lá no Tártaro, que é a parte mais profunda do inferno, né, a região mais profunda do inferno, a encher com água um tonel sem fundo. Então elas iam ficar perpetuamente colocando água ali, né, e não ia encher nunca, porque não tinha fundo esse tonel. Então era um suplício, né, para elas, essa questão do inferno, né, como diz, né, o tonel das Denais. Era um suplício lá que foi dado como castigo a essas filhas desse rei do Egito, ok? Aí tinha um outro suplício que era a roda de Ixion, tá? A roda de Ixion, também da mitologia grega, tanto o tonel das Denais quanto essa roda de Ixion fazia parte da mitologia grega, ok? Então essa roda, ela era uma roda em chamas, onde o Ixion foi amarrado, né, ele ficou girando eternamente nessa roda. Por que foi dado a ele essa condenação, esse suplício? Né? Porque ele havia desrespeitado Hera. Hera era a esposa de Zeus, lá na mitologia. Era o Deus supremo, né? Vivia lá no Olimpo, e tal. Então ele desrespeitou a esposa de Zeus e daí ele foi condenado a girar eternamente nessa roda de fogo, tá? Essa é a roda de Ixion. E tem também o rochedo de Sísifo, os nomes são ótimos, né? Então tem o rochedo de Sísifo, também da mitologia grega, e que esse Sísifo também foi um rei de Corinto, né? E era um criminoso obstinado, que após a sua morte, ele foi condenado a empurrar eternamente, encosta acima, uma rocha, uma grande rocha, uma enorme pedra, né? Ele tinha que empurrar encosta acima constantemente, e quando chegava próximo ao topo, essa rocha caía, ele tinha que voltar e empurrar novamente encosta acima. Então ele foi condenado eternamente a ficar nesse processo de empurrar pedra acima, cair, voltar, empurrar novamente. Esse era o suplício do Sísifo, né? Enfim, então esses eram os suplícios individuais. Já o inferno dos cristãos,
né, para todos, indistintamente, tinha-se o quê? Caldeiras ferventes. Olha, né? E essas caldeiras, os anjos levantavam as tampas para ficar observando o sofrimento, as contorções dos condenados. E Deus, que ouvia, né, os gritos, os lamentos, ouvia sem piedade o sofrimento, os gemidos durante a eternidade. Isso era o inferno dos cristãos. Olha que era da mente humana, era uma característica do povo dessa época, né? Era uma característica nossa, né? Da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Enfim, e aí, como os pagãos, os cristãos também tinham o seu rei, o rei dos infernos, né? No caso dos cristãos, o reino dos infernos, quem era? Satã, né? Com a diferença do rei dos infernos pagão, que era Plutão, né? A diferença entre eles qual era? Plutão, ele se limitava a governar aquele espaço, aquele império sombrio, né? Que coubera a ele, né? Foi dado sob a responsabilidade dele, mas ele não era mau, né? Ele ficava ali, ele retinha no seu império aqueles que haviam praticado o mal, aqueles que tinham os seus pecados, vamos dizer assim, né? E ali ele permanecia, ele tomava conta, mas ele não era mau. Diferente de Satã, que era o rei do inferno cristão, que ficava buscando vítimas por toda parte, né? Tentando, né, as criaturas, né, para buscar para o seu império, para o seu reino dos infernos, né, levar essas criaturas para o inferno, né? Então, o que acontecia? Ele fazia vítimas, ele gostava de fazer vítimas junto com quem? Com a sua legião de demônios, né? Nos forcados, espetava as pessoas no forcado. Essa era a imagem que se fazia, né? Do Satã e os demônios e tal, com os seus forcados, né? Aqueles tridentes, espetavam lá os pecadores e levavam para o fogo do inferno, né? Ficavam sacudindo lá no fogo do inferno. Então, o inferno cristão não devia nada ao inferno pagão, né? Em termos de sofrimento, essas crueldades, era uma coisa assim, que era para colocar medo, né? A ideia dessa coisa do céu e do inferno era para chocar as pessoas mesmo, né? Olha, se você for agir mal, você vai para o inferno e não tem jeito de sair de lá. Essa era a ideia das penas eternas. O inferno trazia essa ideia de pena eterna, de sofrimento eterno, né? Então, que vinha lá, que era decorrente, né, da ideia do inferno pagão, né? Como a gente vê lá o tonel das Denaides, você ficar perpetuamente vertendo água num tonel que não tem fundo para a eternidade, né? Então, era semelhante essa questão de arder no fogo também, né? E da mesma forma como se tinha, os antigos tinham essa questão do paraíso, né, do lugar de felicidade, do lugar circunscrito, existia também para eles esse lugar circunscrito de sofrimento, né? Então era o lugar dos suplícios que tinha essa denominação. O Tártaro, o inferno, enfim, de acordo com a cultura, de acordo com a época, tinham as suas denominações, tá? E assim, no caso do inferno, os limites do inferno, o seu local circunscrito era no interior da Terra, né, do planeta, né? Lógico, não se tinha essa noção que a gente tem hoje da Terra, né? Mas era nas profundezas da Terra que ardia o fogo, né, pela eternidade, onde os suplícios eram eternos, né? E aí se acreditava que certas cavidades sombrias, de aspecto terrível, serviam de entrada para esse inferno, né, para essas localidades profundas da Terra, tá? E aí, como eu falei, né, tanto antes existia o lugar da felicidade, que era chamado de paraíso, campos elíseos e tal,
tinham também o Tártaro para o inferno, enfim, as profundezas, e existia também o Olimpo, né, que era o local dos deuses, dos eleitos, daqueles seres divinizados, né? E era muito interessante porque era assim, era superior, era em cima, né? A ideia de que a felicidade ficava numa região acima e a infelicidade, o sofrimento, né, ficava embaixo, ou seja, na terra, nas profundezas da terra. Então tinha essa relação, tá? Então lá no Olimpo era a morada dos anjos, dos santos e tudo mais. E era assim, era o céu, né, o céu com as estrelas, de um lado tinha o Olimpo e do outro lado tinha o céu. Porque não se tinha essa noção, né, do universo, da infinidade, não se tinha, né? As criaturas, era tudo muito limitado, porque o conhecimento, o entendimento do povo, né, da humanidade nessa época era muito limitado, né? A gente caminhou muito aí para chegar lá muito depois de Jesus, para entender que a Terra não era o centro do universo. Nesse período aqui que Kardec traz para a gente, dos povos pagãos e esse início do cristianismo mesmo, a ideia era essa, né, de que a Terra era o centro do universo e o universo era limitado, não se tinha essa noção de infinito, né? Para a gente hoje ainda, né, para alguns de nós ainda é complicado entender, imagina naquela época, né? Então não se acreditava, né, ou melhor, se imaginava que tudo era limitado, o céu era limitado, o Olimpo era limitado, o inferno era limitado, era tudo assim, ok? Então a mistura dessas ideias pagãs e cristãs, a gente compreende por conta disso, porque não se tinha capacidade ainda de entendimento, né? Então Jesus, quando ele vem trazer a Boa Nova, ele não tem como destruir essa ideia de uma vez, né? Ideias que vinham tão enraizadas de muito antes dele. Então não tinha como mudar bruscamente, né? Só o fato dele, lógico, Moisés já trouxe a ideia do Deus único. Jesus veio reforçar que Deus era Pai, e não o Deus dos exércitos, o Deus vingativo. Isso já foi uma grande transformação. Então, trazer essa realidade dos gozos futuros, da infelicidade, de acordo com o que se fazia, né, a realidade espiritual, era muito para a nossa cabeça naquele tempo, né? Então, nós não teríamos compreendido essa relação, né, que Jesus, através das parábolas, veio trazer para a gente, né? Então, era preciso que a gente caminhasse muito aí para poder adquirir o conhecimento necessário, o entendimento, ampliar a nossa consciência para poder conceber a realidade espiritual, né? Aí ele fala, né? A Terra para eles era o centro do universo, aquilo que eu comentei. Não conheciam a sua forma nem a estrutura interior. Então essa ideia da forma da Terra esférica, né? Não se tinha essa noção. A Terra era plana, aquela coisa do mar terminar nos abismos. Então os barcos, né? Lógico, muito depois, aí as grandes navegações tinham esse receio de cair no precipício, né? Porque se imaginava a Terra plana, né? Então essa concepção estava muito enraizada ainda em nós. Então não tinha como Jesus desfazer essa ideia do inferno limitado, do céu, né? E assim, da pena eterna, do sofrimento eterno. Não tinha como Jesus desfazer de uma forma radical essa ideia, tá? Então era um ponto de vista ainda muito limitado nosso. Então as nossas noções de futuro não podiam ir além dos nossos conhecimentos, né? Jesus, portanto, encontrava-se na impossibilidade de iniciá-los, né? Iniciar as pessoas, os seguidores, enfim, aqueles que estavam ali junto a ele, no verdadeiro estado das coisas. Não tinha como, né? Mas, por outro lado, não querendo reafirmar, não querendo sancionar
essas ideias, né, com a sua autoridade, né, esses preconceitos, o que ele faz? Ele se mantém, né, discreto, né, ele se abstém de dizer que sim e que não, deixando o tempo, à medida que as pessoas vão vivendo, aquela coisa da reencarnação, morrendo, renascendo, vão se aprimorando, e aí, lógico, espíritos que chegam, que reencarnam com um conhecimento, vão trocando, vão trazendo novas informações. Jesus deixa a sua palavra e aos poucos a humanidade vai caminhando, né? A própria vinda do Cristo, a gente acho que já teve a oportunidade de comentar isso, ela é um marco no progresso evolutivo, né? É um marco na evolução do nosso planeta. Né? A gente, com a vinda do Cristo, a gente marca aí a saída do mundo primitivo e o início do nosso processo de provas e expiações, do mundo de provas e expiações. E aí o entendimento, a consciência das pessoas começa a se modificar também, né? Então é isso, né? Ele não reafirma essas ideias, né? E aí o que ele faz? Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, da vida futura, dos sofrimentos que esperam os culpados. Né? Então ele fala de uma maneira mais figurada, através das parábolas. Né? Aí a gente dá um pulinho. Deixa só, eu esqueci até da gente de trazer uma definição muito interessante antes da gente entrar na parábola. Tem uma definição nesse livro do Paiano Júnior, né, Dicionário de Filosofia Espírita, que é muito interessante, que é uma definição de inferno, que é da mitologia, que ele diz assim: lugar subterrâneo, onde estão as almas dos mortos, segundo os conceitos religiosos do atual cristianismo, lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado. Conceito esse utilizado pelo poder temporal para a subjugação das populações e dos povos, através do medo de um Deus que castiga com um mal eterno ao pecador. Né? Então, a ideia da eternidade, do sofrimento, né, de suplícios eternos, é exatamente isso, com a ideia de temor, né, de dominar os povos, né, de dominar as criaturas, enfim. Né? Então, por isso que tinham essas figuras tão marcantes, né, essas imagens tão fortes, exatamente para nos chocar, né, e nos trazer medo. Né? E vão agir certo para não arder no fogo do inferno, era mais ou menos essa ideia. Né? Aí tem uma parábola de Jesus que é muito legal, que vem exatamente falar sobre isso. Né? Então Jesus era fantástico, é fantástico, né? Porque ele nos traz essas informações, né? De modo que a gente possa, utilizando o nosso dia a dia, as imagens da nossa vida cotidiana, nos esclarecer da vida futura, da vida espiritual, enfim. Aí é a parábola da rede. Ela é pequenininha. Aí ela vai dizendo assim: o reino dos céus, Jesus contando, né? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, lançada ao mar e que apanha todas as qualidades de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, né, os peixes bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, mais uma vez, a questão do fogo, né, aquela coisa para impressionar. Né? Aí vamos entender o que ele quer falar para a gente sobre essa parábola. Né? O que é o mar? O que a gente entende como o mar? O mar seria a vida material. Né? É o nosso mundo, né? Pode ser comparado a um grande mar. Né? Nós estarmos aqui na Terra, encarnados, a Terra seria o grande mar. E os peixes quem são? Né? Nesse mar.
mergulhados nesse mar, nele vivendo, se desenvolvendo, estão os peixes. Nós, os espíritos que aqui encarnados, os espíritos aqui encarnados. Como no mar há diferentes espécies de peixes, no mundo terreno as pessoas são de variados tipos espirituais. E o seu tamanho, o tamanho dos peixes que variam, se mede pelo grau de evolução já alcançado. Então ele faz essa associação, do tamanho do peixe, que ele fala, ao nosso desenvolvimento espiritual, a evolução já alcançada. Tá? Aí ele fala dos peixes bons, porque lá na parábola ele diz que ele leva o cesto para a praia, e ali vai separar os bons dos ruins. Então, o que ele considera um peixe bom? É um peixe que já está adulto e perfeitamente desenvolvido, bom para o consumo. E o peixe ruim é aquele que não se desenvolveu o suficiente, que tem pouca carne, muita espinha, às vezes apresenta uma anomalia e não é bom para o consumo. Enfim, Aí ele vai falar, então, dos peixes bons, que são as pessoas que apresentam um desenvolvimento de acordo com a média espiritual possível para o nosso planeta. São nutritivos, ele bota mais aspas, são nutritivos porque são úteis, são peixes úteis e prestativos, saborosos, porque agradáveis, amáveis, e sem anomalias prejudiciais, ou seja, porque se revelam íntegros e justos. Então, esses são os peixes bons. E os peixes maus? São aqueles que ainda estão pequenos, então espiritualmente pouco evoluídos, de pouca carne, pouco servindo ao bem em geral, de mau paladar, porque são frios, sem calor humano, e ainda espinhosos, agressivos, irritadiços, e com anomalias perigosas. São os vícios, a malícia, a deslealdade, enfim. E aí, vamos entender o que é a rede. Qual será a rede que nos arranca do mar deste mundo? Que diariamente vem colhendo em suas malhas inexoráveis toda espécie de pessoas, bons e maus, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, e tirando-as da vida terrena em que estavam mergulhados. A rede bem pode simbolizar a morte, a lei da desencarnação. Então a gente entende a rede aí como a desencarnação, que ela vem, pega o que tiver, de todas as formas. E aí a praia, o que ela esclarece aqui, o que nos traz sobre a praia? É um bom símbolo para a região limítrofe, uma região limitada, entre o plano fluídico e o terreno, entre o plano espiritual e terreno, onde há porcos que são puxados pela rede da morte. Nessa praia é que tem lugar uma seleção entre os bons e os maus. Porque é aquela coisa, no momento do desencarne, de acordo com a situação, se eu sou um peixe bom, se eu sou um peixe mau, é naquele momento ali que eu vou ser separado. Aí a gente vai entender, vamos adiante para a gente entender essa separação. Que aí vem a conclusão da parábola, que ele diz assim: assim será na consumação dos séculos. Como será essa consumação? O que significa o termo consumação? Ele significa o quê? Como acabar, chegar ao termo, ao fim de alguma coisa. Estaria o mestre aludindo ao fim dos tempos, o fim do mundo, em que acreditam alguns, haveria completo aniquilamento de tudo? Certamente, para cada pessoa apanhada pela rede da morte, se dá o fim do mundo, o término de uma existência terrena, de uma encarnação, no seu ciclo individual de evolução. Mas a rede da morte não aniquila a humanidade, nem acaba com o mundo. Como entender a consumação dos séculos, então, que Jesus coloca, Ela representa o fim de um ciclo de evolução coletiva,
para os habitantes do planeta Terra. Quando no mundo os seus habitantes alcançarem certo padrão de desenvolvimento intelecto-moral, é um ciclo que se finda. Legal, né? A Terra, por exemplo, é um planeta de provas e de expiação, porque no grau em que se encontram os seus habitantes, essas experiências são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Mas irá passar a ser um mundo de regeneração quando seus habitantes alcançarem o progresso desejado. É trabalho, né? Individual. É um processo coletivo, mas o trabalho é individual, né? Aí, o outro trecho da parábola. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. O que seria isso? Usualmente, essa separação se dá segundo as leis divinas de atração e repulsão entre os espíritos e os meios com os quais apresentam sintonia e afinidade. Então, aquela questão do momento lá, da praia, onde é separado o peixe bom dos ruins, é esse momento onde, ao desencarnarmos, por afinidade, nós vamos nos ligar a outros semelhantes, a situações semelhantes, do nosso gosto, do nosso entendimento, né? Eu vou me afinizar com aquilo que realmente eu gosto, eu vou me ligar àquilo que eu gosto, que eu entendo, que eu vivi a minha vida enquanto encarnada. Ao desencarnar, eu vou continuar, né, com as ideias. Então, eu vou me agrupar aos semelhantes, ok? Então, os espíritos superiores, representantes da misericórdia divina, supervisionam a situação das criaturas colhidas pela desencarnação, né? Então, os justos são os que estão de acordo com a justiça divina e a lei de Deus. Já apresentam condições de ali serem úteis, né? Então, rapidamente são recolhidos, né? Ou para uma colônia, enfim, para alguma localidade, para atendimento mais específico, de acordo com a necessidade, enquanto que outros permanecem algum tempo no sofrimento. A gente lembra lá de André Luiz, em Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar, quando ele desencarna, que ele fica um tempo no umbral, né? Então, ali é o momento, digamos, dessa separação. Alguns permanecem ali um tempo, ainda se reajustando, buscando ali compreender quem são e na tentativa de buscar melhora, né? Buscam a Deus, buscam a espiritualidade de alguma forma para saírem daquela situação. Ok? Então, aí isso é a condição dos justos. E os maus são aqueles que ainda não atingiram os padrões previstos para a média da evolução humana, né? Então, para onde que eles irão? Onde vão ficar perdidos? Na praia? Vão ser abandonados na praia, né? Vão ficar vagando, como se diz, como almas penadas? Não é bem assim. Então ele fala, né? Os pescadores não deixam os peixes na praia, né? Os peixes ruins, eles não ficam na praia, mas restituem ao mar, né? Então os espíritos maus também serão lançados de volta ao mar, ou seja, né, pela reencarnação, né? Esses espíritos pouco evoluídos, a eles será permitida a reencarnação para continuarem o seu desenvolvimento, o seu progresso, certo? Então, a análise e classificação será feita segundo o estado evolutivo da criatura, os pensamentos e sentimentos que abriga, as obras que realizou, enfim, o que cada um fez da mensagem espiritual em sua romagem terrena. Impossível esconder nessa situação no plano espiritual, impossível esconder nossa situação no plano espiritual, pois ela se revela em tudo que nos é próprio, o estado vibratório, os efeitos das vivências, o aspecto e a densidade do perispírito, ou seja, né, a própria sintonia mental. Então, a isso poderia se chamar de juízo final.
porque será uma avaliação geral da humanidade terrena ao fim de um ciclo de evolução coletiva em nosso planeta. Os justos terão direito de habitar a terra regenerada, enquanto os maus, os que ainda não quiserem ou não souberem se modificarem para melhor, como é que será? Né? Como é que vai acontecer com eles, com esses maus que não sabem, não querem se modificar? Aí o outro trecho da parábola: serão lançados na fornalha ardente. É uma expressão simbólica em que o fogo representa apenas um processo purificador e não destruidor. Porque na obra divina, em todo o universo, jamais existe a destruição, somente a transformação, né? Os maus serão encaminhados a mundos inferiores, onde continuarão sua luta evolutiva. E no planeta em que estará reencarnado, a vida com suas condições a vida com suas condições mais primitivas e as duras provas e expiações poderá ser comparada a um fogo intenso. Ele bota sempre aspas nessas colocações, né? O fogo, né? Os maus, né? Lançados no fogo eterno. Isso tudo tem as aspas para fazer essa analogia, né? Então, os maus serão encaminhados aos mundos inferiores, tal. E no planeta, me perdi aqui, poderá ser comparado ao fogo intenso, ou seja, um sofrimento doloroso, mas purificador e certamente não eterno, né? Porque é aquilo, Jesus não pôde falar claramente, né? Mas nas parábolas, aquilo, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, aqueles já mais apurados na consciência, com um nível evolutivo um pouco mais apurado, já começaram ali a compreender e a tomar outro rumo na sua caminhada, né? Aí, mais um trechinho, finalzinho da parábola que ele diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos entender. Submetidos a esse processo de purificação espiritual, alguns prantearão, né? Chorarão, né? Aquela coisa do choro resignado, diferente. Mas haverá os que rangerão os dentes, em inútil revolta ante a lei divina. Aí é dobrar o sofrimento, né? Quanto mais a gente luta contra, mais a gente sofre, né? Sem dúvida, né? Aí finaliza aqui a parábola dizendo assim, né? O desenvolvimento, ele diz assim: entretanto, no campo do conhecimento espiritual, analisemos velhos e novos conhecimentos, buscando a verdade, a fim de mais nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Porque é assim que vão ser, faremos as nossas escolhas, faremos a questão da porta larga e da porta estreita, qual é o melhor caminho para a felicidade, né? Então é isso que Jesus vem trazendo. Ele não podia colocar as coisas de uma forma muito clara que as pessoas não entenderiam, né? Então, aí aqui no Céu e Inferno, Kardec volta completando assim: eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até nossos dias, até hoje, né? Muitos ainda têm essa noção de céu e inferno, de fogo, de paraíso, de anjo tocando harpa, né? E aí a doutrina vem nos esclarecer que não é assim, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Existe um trabalho nosso, uma reformulação íntima, que é aprendizado, que é transformação, né? E aí ele continua assim, com o advento do próprio Espiritismo, e mesmo antes, né, ele diz assim, com as descobertas científicas, até antes do Espiritismo mesmo, né, as descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra, como baniram o céu empíreo, ou seja, aquele céu supremo,
né, perpétuo, não era assim, né? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da inteligência da humanidade foi buscando outros caminhos, foram feitas outras descobertas, né, que colaboraram para o esclarecimento da humanidade, né? Porém, não destruíram a lei das penas e recompensas, porque essa lei está de acordo com a justiça de Deus, mas ela foi ampliada, né? Com o progresso das ideias, a crença simplesmente se modificou. Então perguntou-se em que lugar está o inferno, como se perguntou em que lugar está o céu. Então começou-se a se questionar, né? Então a moderna revelação vem hoje firmar a opinião a respeito do assunto, mostrando-nos o estado daqueles que sofrem, assim como nos mostra o estado daqueles que são felizes, né? O livro Céu e Inferno vem exatamente nos esclarecer isso, né? A cada um segundo as suas obras. Essa é a fórmula, né? Isso aí é que nos mostra o caminho a seguir, né? Então, pelos exemplos que a revelação coloca sob nossos olhos, ela nos ensina, né? Ela nos ensina que a alma sofre no mundo invisível por todo o mal que fez e por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso em todo lugar que se encontre, né? Não vai ser no inferno, não tem delimitação, né? Quantos aqui encarnados, quantos aqui na Terra sofrem, né, muitas dores, enquanto outros têm uma caminhada mais equilibrada, até mais feliz. Por quê? Porque é um estado de espírito, são conquistas, né, que a gente adquire, que a gente vai cultivando em nós e a gente vai se transformando, né, transformando as lágrimas em benefícios que nos impulsionam a querer buscar a felicidade, né? Aí, mais embaixo, né, a gente finaliza, né, é muito interessante o que Kardec coloca pra gente, assim: pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a admitir para as almas apenas duas situações extremas, a da felicidade perfeita e do sofrimento absoluto. Foi assim desde há muito tempo, né? E o purgatório, né? Depois surgiu o purgatório, que era um meio termo, e que dali ia direto para o céu, passado um tempo ia direto para o céu. Era uma posição intermediária, momentânea, e dali passava-se direto para a morada dos bem-aventurados. Então, segundo a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte, não poderia ser de outro modo. Então, não se tinha essa noção de progresso, né, de conquista, de transformação, de evolução. Então, mal, vai permanecer mal, não tem jeito de mudar. Era isso. A gente é criado simples e ignorante, né? Mas é aquilo, a gente está caminhando, né? Uns tropeçam mais do que outros, aqueles que já estão mais à frente na caminhada, muitas vezes retornam, não retrocedem, mas eles, por caridade, por amor, que é assim que os espíritos superiores agem conosco, nos dão a mão para nos puxar, para que a gente possa caminhar com mais precisão, né, com mais determinação, né? Então, para a humanidade, para alguns, ainda existe essa questão definitiva das penas e recompensas, isso e acabou, né? Então aí a gente vem com a doutrina, Kardec nos traz as informações que esse inferno, que esse céu é um estado de alma, de acordo com as conquistas, e carregamos em nós mesmos os nossos sofrimentos ou as nossas alegrias, certo? Então aí Jesus traz essa informação, né? Ele finaliza para a gente, né, falando, né, Jesus resolveu a questão da ideia do progresso, dizendo:
há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas são diversas, são de diversas categorias, de acordo com o estado de cada criatura, né? Então, que a gente possa perseverar nos nossos estudos e entender que é com o trabalho, com o estudo, com a dedicação, né, de trabalho na caridade, de fazer o bem, de desejar o bem, que a gente caminha em direção à felicidade, com certeza. Ok? Muito obrigada por estarem conosco. Vamos então agradecer, né, esses momentos que aqui estivemos. Vamos unir nossos pensamentos e dizer assim: obrigada, mestre amado, obrigada, benfeitores amigos, nosso querido Allan Kardec e tantos outros espíritos anônimos, mas sempre dispostos a nos auxiliar ao entendimento, ao conhecimento, à instrução, para nos fortalecer, para nos clarear as ideias. Obrigada, Senhor, sempre por tudo que temos recebido. Despede-nos na tua paz, Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem conosco. Até a próxima.